Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Uma vez mais estamos aqui na presença do Eterno Deus para abençoar a tua vida, a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero começar esta programação orando pela sua vida, orando pela sua família, a fim de que o Senhor Deus venha abençoá-los em o nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Senhor Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida de todos quantos estão diante da televisão ou diante, Senhor, do seu computador, assistindo esta programação. Abençoa em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que o teu nome seja glorificado e a pessoa de Cristo seja exaltada na vida deste irmão, na vida desta irmã, no nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor Deus falou muito ao meu coração durante o dia de hoje, enquanto eu meditava nessa palavra. E eu saí dizendo: Deus, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, fala também na vida daqueles que vão assistir esta mensagem. E eu quero que você acompanhe comigo no livro de Josué, no capítulo de número 15 e no versículo de número 16, a seguinte palavra que diz: E disse Calebe: Quem feria Queriete-Zefer e a tomar lhe darei a minha filha Axa por mulher. Meus amados, Calebe é um dos personagens da Bíblia que muito se destacou. E quando eu olho para esse homem, Calebe, o irmão Calebe, me alegro muito. Calebe foi um daqueles 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra prometida. Calebe tinha um companheiro por nome Josué. E a palavra do Senhor nos diz que quando Calebe sobe a espiar a terra, ele olha de todos os ângulos e no seu coração nasce uma esperança de dias melhores. Diante do caos, diante da dificuldade, diante das barreiras, Josué tinha a plena convicção: esta luta não vai ser mais uma luta, mas vai ser a luta que mudará a minha história. E a Bíblia nos diz que Josué, por sua vez, junto com Calebe e os demais espias, desceram para trazer o relatório a Moisés. E a palavra do Senhor nos diz que ao chegar diante de Moisés, os 10 espias se anteciparam, trazendo o relatório, dizendo a Moisés: realmente a terra é boa, realmente a terra mana leite e mel, mas a terra está ocupada por gigantes. Restam 3 filhos de Anak, homens perigosos, e nós não temos como tomar a terra. Nós somos pequenos demais diante desses homens. E a Bíblia nos diz que o povo de Israel começou a perder a esperança. A sua força começa então a se perder, esmorecer. O povo agora pensa em voltar atrás, pensa em voltar ao Egito. Mas levanta Calebe e Josué e diz: não esmoreça a fé do povo, não desfaleça a sua esperança. A terra é boa, a terra mana leite e mel, e Deus, tão somente se agradar de nós,
nos dará a terra. Queridos, o que tinha no coração de Josué e de Calebe nada mais era do que uma promessa de vitória. Calebe e Josué não era mais homem do que os demais. Eles não eram mais fortes fisicamente falando do que os demais. Eles não acreditavam no seu pulso e nem na sua destreza de guerra. Não. Eles acreditavam em uma promessa que Deus havia feito. Eu vou colocar vocês na terra. Vocês vão possuir a terra. De sorte que a Bíblia nos diz que essa promessa estava no coração de Calebe e de Josué. Muitas das vezes nós vemos na Bíblia que Deus deu vitória ao seu povo diante da promessa que Deus fizera. E chegamos até a imaginar que foi simplesmente prometer e cumprir a promessa, mas não é assim. Toda promessa ela é acompanhada de lutas. Toda promessa é acompanhada de provações. E a vitória chegará para os perseverantes, para aqueles que não desistirem. E a Bíblia nos diz que Calebe e Josué, eles acreditavam firmemente na palavra do Senhor. E eu quero lhe convidar, você que está me assistindo através desse vídeo, através dessa mensagem, que acredite na promessa que Deus fez na tua vida. Independentemente se já tem 1 ano, 2, 10, 20 anos. A promessa que Deus fez na tua vida, ela vai se cumprir, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. E a Bíblia nos diz, queridos, que Calebe e Josué disse a Moisés: se tão somente o Senhor Deus se agradar de nós, Ele nos dará a terra, e os moradores e o fruto que há na terra será o nosso pão de cada dia. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Calebe havia colocado os pés na terra de Hebrom, e Moisés então prometeu aquela terra a Calebe. Essa terra será tua, Calebe. Calebe, por sua vez, acreditou na palavra, na promessa, e guardou no seu coração. Moisés veio a falecer, e Josué agora é o seu sucessor. Josué agora é o líder, e eles conquistaram a terra de Canaã. Agora, a palavra do Senhor nos diz que Calebe ele tem 85 anos de idade. E a promessa fora feita quando ele tinha 40. 45 anos se passou. Calebe chama Josué de Josué: bem sabes tu que Moisés ele me prometeu a terra de Hebrom. Eu tinha 40 anos quando a terra me foi prometida. E hoje, aos 85, a minha esperança está como há 45 anos atrás. Nada mudou. O tempo se passou, mas a promessa continua a mesma. Meus amados irmãos, Calebe, por sua vez, ele não olha para o tempo, ele não olha para a luta, ele olha para a promessa. Você tem uma promessa de Deus na tua vida. E os anos vêm se passando, e de repente a tua esperança está sendo amordaçada. Você está perdendo as forças. Mas eu quero te convidar nesta tarde a meditar no que Calebe também fizera. Acreditou no poder da palavra de Deus. Acreditou na palavra profética que Moisés lançou ao seu coração: a terra será tua. E diz a Bíblia que por sua vez Josué deu a terra a Calebe. Calebe conquista a terra de Hebrom. E ele desocupa
algumas cidades, ele toma algumas cidades, mas restaram 3 cidades, onde estava habitada por homens gigantes, filhos de Anak, homens conhecidos como guerreiros da época. E agora a palavra do Senhor nos diz que Caleb faz um desafio. Quem vencer a Queriete-Sefer e tomar a terra, eu darei a minha filha Axa por mulher. Otoniel, sobrinho de Caleb, ele é encorajado, ele tem um espírito valente, guerreiro dentro do seu peito. Ele sobe até a terra de Queriete-Sefer, fere os moradores de Queriete-Sefer e toma a terra. Por sua vez, a palavra do Senhor nos diz que Caleb deu a sua filha Axa em casamento. Agora Axa vai encontrar-se com Otoniel. E Otoniel, ao receber Axa e ao ver a sua herança, terra seca, terra infértil, inóspita, terra onde não havia fertilidade, Caleb, por sua vez, havia dado aquela terra a Axa. E Otoniel olha e diz assim, pede uma bênção para Caleb. Otoniel sabia que Caleb era um homem rico, um homem que tinha posses, um homem que tinha dinheiro, e sabia que se Axa pedisse ao seu pai bênçãos, Axa com certeza seria atendida. Queridos, o que eu vejo aqui é atitudes que mudam a nossa vida. E a mensagem que estou apregoando ao teu coração tem por tema: as nossas atitudes determinam a ação de Deus na nossa vida. A palavra diz: pedi e dá-se-vos-á. Pedir é ação. Dar é reação. Então, quando você pede, é uma ação tua. A reação é de Deus em conceder aquilo que você pediu. A palavra de Deus nos diz: batei e abri-se-vos-á. Bater é uma ação. Abrir é a reação de Deus. Buscar e encontrareis. Buscar, queridos, é ação. Achar aquilo que estamos em busca é a reação de Deus. Então eu quero te convidar nesta tarde a você acreditar no poder da palavra do Senhor e ter uma atitude enérgica, sair do comodismo, sair da zona de conforto e partir para a zona de confronto. Quem sabe você está deitado em uma cama, em um leito de dor, dizendo que essa é a vontade de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz, em Mateus capítulo de número 8 e versículo de número 14 e 15, que o Senhor Jesus, ao chegar na casa de Pedro, encontrou a sogra de Pedro jazendo com febre, e o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. Ela se colocou de pé e serviu ao Senhor de pé. A vontade do Senhor Jesus é que a sogra de Pedro estivesse de pé para servi-lo de pé. A vontade de Deus para a tua vida não é que você esteja cabisbaixo, sofrendo, jogado aos cantos. Não! A vontade de Deus é que você esteja de pé, glorificando o nome do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, que você se levante e acredite que dias melhores virão para a tua vida. Toma posse desta palavra e assuma a sua identidade de filho de Deus. A sua identidade de filha de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos filhos do rei. E filhos do rei é príncipe e princesas. Princesas e príncipes. Não anda cabisbaixo. Anda cabeça erguida. Orgulhosos pelo pai que tem. Portanto, querido, levante a sua cabeça. E acredita que a vitória é maior que a luta. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que quando nós temos atitude, o Senhor Deus se agrada das nossas atitudes.
e ele levanta do trono para nos abençoar. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, ele vai descendo para Jerusalém e ele passa em Jericó. E quando um moço por nome Bartimeu, cego de Jericó, ele ouve o barulho da multidão que descia com o Senhor Jesus, Bartimeu, ele pergunta: quem é que vai descendo? Que barulho é esse? E alguém responde para Bartimeu: Jesus de Nazaré está descendo. E Bartimeu diz: não, ele não é simplesmente Jesus de Nazaré, ele é Jesus, filho de Davi. Quando Bartimeu diz Jesus, filho de Davi, ele está declarando Jesus rei. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão pedia que ele calasse, pensando que o Senhor Jesus não ouviria a voz de Bartimeu em meio àquela multidão, o barulho da multidão. Queridos, mas Bartimeu confiava no poder da palavra do Senhor. E quem sabe Bartimeu era um daqueles que já tinha lido Salmos de número 116, quando o salmista Davi diz: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz. Bartimeu, ele tinha a mesma convicção que Davi. Em meio a milhares de vozes, Deus é perito para ouvir e conhecer a minha voz. E Bartimeu começa a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, era a oportunidade de Bartimeu receber a bênção. O Senhor Jesus estava descendo para Jerusalém, passando em Jericó. Nunca mais ele passaria ali naquele caminho, porque de Jerusalém ele ia para o Calvário. Bartimeu, conhecedor das Escrituras, ele diz: esta é a minha oportunidade de receber o meu milagre. Se Jesus não me curar agora, nunca mais serei curado. E o Senhor Jesus, ele para e manda que chamasse Bartimeu. E aqueles mesmos que mandaram Bartimeu calar a boca, é os mesmos agora que chama Bartimeu para receber a vitória. Querido, aqueles que tentam impedir o teu processo, o teu caminhar, o teu projeto de vida, serão os mesmos que amanhã tornar-se-ão office boy de Deus para te chamar para receber o teu milagre. Portanto, eu quero te convidar nesta tarde a não desistir dos seus projetos, dos seus sonhos. Continue acreditando que o Senhor Deus te dará vitória no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bartimeu, ao chegar diante do Senhor Jesus, ele ouve a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? E agora o Senhor Jesus espera de Bartimeu uma resposta. E a resposta de Bartimeu poderia ser: eu quero receber um denário. Eu quero receber a isenção dos impostos de Israel para toda a minha família. Eu quero ter uma casa boa. Mas Bartimeu, por sua vez, ele grita: eu quero ver. E o Senhor Jesus diz: então vê, a tua fé te salvou. A atitude de Bartimeu fez com que ele recebesse o seu milagre. Amigo, tem atitudes. Não fique parado, braços cruzados. Levanta e vai para a batalha. Jesus te chamou como vencedor. A Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedores pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembro-me de uma passagem bíblica no livro de 1 Samuel, capítulo de número 25 e versículo 32 a seguir. A palavra de Deus nos diz que Davi ele fugia da espada de Saul. E ele consegue 600 homens de corações amargurados. Homens amargurados de espírito. Homens devedor, desacreditado pela sociedade. Homens que eles já estavam sem nada para perder na vida. O nome eles já tinham perdido, eles não tinham crédito. Queridos irmãos, e a Bíblia nos diz que Davi,
ele manda um mensageiro até a casa de Nabal para pedir alimento para aqueles homens. E Nabal, por sua vez, ele grita: quem é Davi para me pedir alimento? Quem é Davi? Ou seja, pensa ele ser alguma coisa, ele é simplesmente um fugitivo. Davi, ao receber essa notícia, ele vai de encontro a Nabal com os seus 600 homens, decidido a tirar a vida de Nabal e de todos quantos estivessem com ele. Mas agora, um homem da casa de Nabal chega para Abigail, mulher de Nabal, e diz: olha, Nabal negou o alimento a Davi. Ele desacreditou de quem é Davi. E eu bem conheço Davi, pelo que eu conheço Davi, Davi pode vir aí e vingar. E agora, Abigail, por sua vez, ela pede que as suas criadas lhe ajudem a fazer alimento. Abigail se apressa em fazer alimentos, manda que o moço apeasse um jumento, colocasse a carga, e a Bíblia diz que ela monta em um outro jumento e vai de encontro a Davi. E quando ela chega diante de Davi, ela dobra os joelhos e diz: meu Senhor, não faça tal coisa, não derrame sangue, porque o que Deus tem preparado para você é o trono. E o Senhor não pode sentar no trono com a mente impura, olhando para as suas mãos e vendo que elas derramaram sangue. E Davi olha para Abigail e diz: bendita seja diante do Senhor. Bendito seja o Deus de Israel, o teu Senhor, porque me impediu de cometer algo terrível. Queridos, aquela mulher teve uma atitude e ela consegue interceptar uma tragédia. Eu quero lhe convidar nesta mensagem, você atentar os seus ouvidos e levantar e ter uma atitude a fim de que o teu casamento não se desfaça. Quem sabe você está de braços cruzados, vendo o teu filho ir para as drogas e esperando que o teu filho retorne, ou que ele tenha uma atitude. Querido, tenha você uma atitude. Quem sabe você está esperando ver o que vai acontecer no teu casamento. Eu quero te convidar a ter uma atitude antes que o teu casamento se desfaça. Amados, Axa, ela quando ouve do seu esposo, pede uma bênção para teu pai Calebe, ela não pensou duas vezes. Ela desce de encontro a Calebe, montada no seu jumento. Ela ouve a voz do seu esposo. Quem sabe até hoje você não tomou uma atitude para pedir uma bênção a Deus, porque você não foi estimulado ou estimulada. Mas eu venho aqui como profeta do Senhor a estimular a tua fé, dizendo: levanta, pede uma bênção a Deus, porque Deus ele tem bênção para a tua vida. E quando Calebe recebe Axa, ele pergunta: o que foi? O que você tem? E ela disse: o Senhor me deu terra seca, me dá também agora terra com águas, fontes superiores. E a Bíblia diz que Calebe, ele concede a Axa a petição que ela fizera. Meu irmão, Axa, ela soube pedir, ela não chegou impondo, ela não chegou exigindo, ela chega como filha, humilde diante do seu pai. Eu tenho escutado alguém dizer que nós temos que imprensar Deus na parede e exigir de Deus a nossa bênção. Eu quero lhe convidar a você fazer diferente. Não imprense Deus na parede, até porque você não tem condições. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 22, que o globo céus é a cadeira de Jeová sentar, e o globo terra é o tapete dos seus pés. Deus não é imprensado em parede, Deus é adorado. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 12, que Deus mediu as águas da concha da sua mão. Isaías 40, versículo 12, a Bíblia diz que Deus mediu a terra a palmo de mãos. A Bíblia diz em Isaías 40, 12, que Deus pesou o pó moído da terra, os montes e os outeiros em balanças de precisão. O nosso Deus é grande, meu irmão. Ele não é imprensado em parede, ele é adorado.
Portanto, eu quero te convidar a se colocar diante de Deus com humildade e dizer para Deus o que é que você precisa, que Ele, como Pai celeste, Ele vai te conceder a tua vitória quando você se colocar diante do Senhor, debaixo de humildade. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meu irmão, diante do homem, quem sabe você pode até usar de uma certa petulância, arrogância, prepotência, mas diante de Deus, você precisa chegar adorando e glorificando o nome do Senhor. Diante de Deus, você tem que reconhecer o senhorio dele, porque Deus, Ele não pede, Ele manda, Ele decreta. E a Bíblia nos diz que Caleb concedeu agora a Axa bênçãos superiores, porque bênçãos inferiores ela já tinha. Axa agora está no meio das bênçãos superiores e das bênçãos inferiores. Eu quero lhe trazer uma palavra de Deus ao teu coração nessa tarde, que você, quando aprender a se colocar diante de Deus com humildade, vai cumprir na tua vida o que está escrito lá em Marcos, capítulo de número 16 e versículo 17. Os sinais seguirão aos que crerem. Não é os que crerem que seguem os sinais. Querido, eu quero te convidar a você acreditar no poder desta palavra e se colocar diante do Senhor com humildade, porque o prazer de Deus é em te abençoar. Eu quero te convidar nesta tarde a meditar nesta palavra e dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Portanto, me abençoa. Estou me colocando como filho teu e eu preciso que o Senhor me abençoe, a fim de que Cristo seja exaltado na minha vida, seja glorificado na minha vida, e vai cumprir na tua vida o que está escrito aos Efésios, capítulo 3 e versículo de número 20. Capítulo 3 e versículo 20. Ora, pois, o Senhor é poderoso para lhe conceder muito mais, além daquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Meu irmão, peça, porque Deus vai te conceder a tua vitória, mas peça com sabedoria, porque Tiago, irmão de Jesus, diz: pedi e não recebei, porque pedis mal. Aprenda a pedir, aprenda a se humilhar, porque o prazer de Deus é abençoar os humildes de coração. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas exalta aqueles que se humilham. Meu irmão, eu quero te convidar a orar comigo agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a orar comigo agora, independente do problema. Creia que Deus te dará vitória para a glória do seu excelso nome. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu abençoo as vidas que estão conectadas agora, Senhor, através da internet ou diante desse televisor. Que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção, a fim de que o teu nome seja glorificado. Meu amado e querido Jesus, eu tenho certeza que esta palavra causou efeito ao coração daqueles que, nesse momento, ouviu essa mensagem. Pai, guarda a vida desse irmão, guarda a vida desta irmã, anula os projetos do diabo contra esta família. Nenhuma ferramenta preparada contra esta vida que me ouve nesse momento vai prosperar. Antes sim vai produzir juízo contra si mesmo, e o teu nome será glorificado na vitória do teu filho. Bem, meus irmãos, esta foi a palavra que Deus delegou ao meu coração para transmitir ao teu. Eu sou o pastor Jorge Dantas. Eu quero te convidar a estar comigo nas nossas reuniões, na nossa igreja Missão Restauradora Vida em Cristo. A nossa reunião é na terça-feira, às 19h30, terça-feira da vitória. Nas quinta-feira, culto de libertação. E nos domingos, culto da família. Temos também domingo de manhã, às 9h, às 10h30 da manhã, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical.
E às 19h30, às 21 horas, nós temos o culto da família, onde oramos para que o Senhor Deus abençoe a sua família, guarde o seu povo. Queridos, você é o meu convidado. Quero mandar um abraço a todos os que estão me assistindo, a toda a família penapolense. Quero mandar o meu abraço a todos os membros da Igreja Missão Restauradora Vida em Cristo. Continuo mandando o meu abraço à minha líder missionária Luciene Castilho, a quem eu aprendi a amar e a respeitar na pessoa do Senhor Jesus. Deus em Cristo vos abençoe. O meu abraço para todos. Paz do Senhor.